A gente fica feliz em fazer política e se compreende do lado certo quando a gente olha para o nosso lado, para a nossa frente, para trás da gente e encontra afinidade, encontra amizade, encontra valor comum, encontra gente parecida com a gente. E também quando olha para o outro lado e vê quanta gente diferente da gente está do outro lado. Então, sem arrogância e com muita humildade, vocês são a turma boa do Ciro e a turma boa do Ceará. Valeu, galera. Muito obrigado a todos que estão aqui hoje. Vou pedir permissão aqui a essa mesa de amigos e autoridades, correndo o risco, né, por correr o risco de cometer omissões, de poder saudar aqui alguns poucos e em seus nomes representar todo o carinho e afeto por estar junto com todo mundo aqui hoje. Abraçar o meu amigo, fiquei amigo dele, um cara de coração grande, ele é generoso nas palavras e nos atos e consegue com carinho e firmeza unir o partido, defender um legado histórico, hoje o único partido verdadeiramente trabalhista do Brasil, que carrega a memória de Vargas e de Brizola e que nunca saiu do trilho, foi o PDT. E nós devemos muito disso à coerência, à luta, ao coração, ao respeito ao passado, mas também à visão de futuro desse grande homem público, ex-ministro da República e nosso presidente Carlos Lupe. Muito obrigado, meu irmão, por tudo. Agradecer também a esse grande amigo com quem tenho relações desde o meu primeiro mandato, relações de amizade fraterna e de muito respeito, com quem só aprofundei respeito, reciprocidade, intimidade, e que conseguiu e consegue hoje presidir com humildade, carinho, preocupação com os detalhes, um partido que cresceu e não se perdeu. Muito pelo contrário, cresceu e se uniu graças à grande generosidade de coração do meu amigo presidente André Figueiredo. Outro irmão, né? Irmão porque não é irmão de poucos anos. Foi um daqueles que quando eu cheguei na Assembleia em 2006, mais perdido que barata tonta, partindo o cabelo ainda de lado, mais gordinho que eu estava hoje, doido para fazer alguma coisa, mais desorientado, me deu a mão, me ensinou e até hoje é meu amigo, meu irmão, meu conselheiro e não tenham dúvida, tomem nota aí, será um prefeito muito melhor do que eu fui, que é o prefeito José Sarto. E queria, Sartão, em seu nome, abraçar os amigos para nos saudar a todos, outros prefeitos, lideranças políticas de município, presidentes, amigos deputados federais, amigos deputados estaduais, amigos vereadores, em seu nome, também um prisco suplente, todos em seu nome, abraçá-lo, abraçando a liderança, lhe abraçando. E queria também dizer que eu estou numa dinâmica. Quem quer construir a narrativa de uma competição interna são aqueles que se interessam pela nossa divisão. Mas eles não passarão, porque a nossa unidade e a nossa coesão não se fundamenta nas naturais vaidades e desejos de cada um de nós, que são justos e que alimentam o nosso exercício diário de vida pública. A nossa união, nossa coesão está baseada no nosso compromisso com o Ceará e com o cearense, com a responsabilidade com aquilo que passou e com aquilo que falta ser feito. Eu sou um profundo admirador dos 3 amigos com quem compartilho a tarefa dessa corrida interna do PDT, cada um com uma biografia distinta e complementar da outra, mas com o coração afinado, na mesma sintonia, pelos mesmos valores, e ninguém de fora do PDT vai conseguir nos dividir. Podem provocar, podem querer intervir, falando bobagens, estimulando respostas. A nossa unidade e a nossa responsabilidade com o Ceará será a nossa maior resposta. A gente está tendo o privilégio, eu estou tendo um privilégio, de nessa dinâmica estar ao lado de uma mulher valorosíssima,
que liderou a transformação da educação desse Estado, com humildade, decência, uma palavra serena, madura, que foi capaz de fazer, junto com muitas outras pessoas, é claro, mas ela foi a pioneira de um trabalho que lhe rendeu, né, a justa homenagem de ser por 8 anos, 7 anos e pouco, vice-governadora do Ceará e agora a primeira governadora mulher para a nossa honra do nosso Estado. Eu estou tendo o privilégio de estar acompanhado de um jovem talento, um cara que chegou há pouco na política, mas com jeito, com agrado, com a palavra sempre de cola, uma palavra de união, tem feito um trabalho na Assembleia e tentado, assim, a todo custo, unir como pode a base aliada do governo, sendo sensível às lutas justas, sendo um braço forte de harmonia com o Executivo, que é o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. E está aqui comigo, sem nenhum favor, eu disse isso outro dia, lá em Baturité, na verdade, em Redenção, no nosso encontro do Maciço de Baturité, que eu fui me meter a ficar muito menos ignorante que eu já sou em economia, passando um ano lendo alguma coisa. E conheci algumas pessoas, e olha, o Maurinho tem um tipo de talento que não se encontra na vida pública brasileira. Solidez de formação econômica, muitos têm, e ele é um deles. Né, a Taliba? A Taliba tem, o Sarkis tem, e te conta aí em 2, 3 mãos, economistas estão bem formados. Mas muita boa parte dessa gente está do lado da academia, prestando grande serviço ao Brasil. Mas não teve do outro lado do balcão, lidando com vidas, lidando com decisões orçamentárias que dizem respeito à educação, à saúde, à segurança, ao transporte, à água. E só quem consegue dominar essas duas artes com segurança, com muito preparo e principalmente com o povo na pele ao tomar decisão, é o economista, deputado federal Mauro Filho, a quem o Ceará deve o status de ser o estado mais bem saneado do Brasil. Ao longo dessas poucas últimas décadas, o Mauro esteve em funções essenciais do governo, segurando a onda, muitas vezes comendo a bronca, tendo que aqui e acolá dizer não, porque o não dele de ontem é o sim de hoje para a educação, para a saúde e para a segurança. É um orgulho ser seu amigo, meu irmão, um grande orgulho. Queria também agradecer e parabenizar os amigos de outros estados que vieram dar a palavra solidária de apoio ao nosso maior e mais importante projeto, que é o projeto nacional, o projeto do Ciro para presidente. E que vieram compartilhar com muita generosidade experiências vitoriosas de gestão pública. E é disso que se trata ser progressista nos dias de hoje. Esquerda de goela, esquerda de retórica ou de simbolismos, tem de ruma. Esquerda de verdade é aquela que consegue traduzir o discurso em governo para o povo, em mudança de realidade. E vocês, Isabela, Ana Paula à distância, meu amigo Carlos Eduardo, a Aila, o Everton, dão demonstrações que nesse partido, a ideia progressista, ela tem consequência. Ela não fica na saliva da boca para ludibriar as pessoas. E nós temos e vamos mostrar ao país que além do mais preparado candidato, o PDT vai apresentar as ideias que deram certo nos governos municipais e estaduais do PDT. E queria, por fim, presidente Lupe, saudando essa militância extraordinária, pedir permissão para saudar do fundo do meu coração 2 grandes brisolistas, por quem eu tenho um afeto, um desde que eu nasci e outro desde criança. Meu grande amigo, professor e senador Flávio Torres, físico teórico da Academia Brasileira de Ciências e um apaixonado pelo Brasil e pelo trabalhismo. E o meu pai, professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, um outro antigo militante do brisolismo. Minha gente, eu já gastei uns 10 minutos e não queria falar aqui como ex-prefeito, queria pedir permissão para falar como
uma parte orgulhosa de uma geração de cearenses, que somos nós aqui, que viramos páginas que eram impensáveis para a geração do meu pai ou dos meus avós. E quem produziu isso foi a força de uma política qualificada, de lideranças mobilizadoras, de gente capaz de, pela força da ideia e da fala, mobilizar até quem pensa contra, que pela força do exemplo conseguiu estabelecer autoridade moral e que pela força da ação conseguiu mudar a vida das pessoas. O Ceará de ontem, ali em 80 e tanto, não pagava servidor em dia, pagava com crédito, porque a gente não tinha dinheiro em caixa, nem mesmo, Mauro Filho, para pagar servidor, pagar conta, muito menos para fazer investimento. O Ceará de ontem tinha 120 crianças que morriam antes de um ano de vida, para cada 1.000 que nasciam vivas. Uma cifra vergonhosa. Isso na zona rural do Ceará chegava a 350, 35% das crianças morriam, e a cena dos caixões de anjinhos sendo enterrados virou a naturalidade do convívio das nossas famílias. Quantas de nossas avós, tias e conhecidas contavam a história que tiveram 7, mas criaram 4 ou 3, como essa pudera ser uma cena com a qual a gente convivesse com naturalidade. O Ceará, em que boa parte da força de trabalho rural e urbana assinava o seu nome numa almofada, ou aprendeu a desenhar o seu nome, porque não sabia ler e escrever. Um Ceará em que épocas de seca, e nem precisava ser tão dura, a gente via a cena do esqueleto do gado morto, da fome e da tragédia de ver o povo tendo que invadir supermercados para ter o que comer. Esse Ceará que está de ontem, está bem ali, era um Ceará que nos deu um estigma aí por fora, um estigma que não era muito legal. E muita gente para trás, por essa geração mais recente, resolvia atribuir a isso certo determinismo geográfico. O solo aqui é ruim, 80% é cristalino, a chuva é pouca e é escassa, e por isso a gente tinha que se acostumar a viver desse jeito. Mas houve uma força transformadora, que foi um pacto, um certo pacto não combinado, ou mesmo que eu saiba, não combinado, para a gente poder reverter esse cenário de vergonha, de tragédia social, que era a marca de boa parte dos povos do Nordeste e fora do Nordeste. E nós fomos conseguindo, aos poucos. Lá atrás, em poucos anos, o Ciro conseguiu um troféu, talvez o único do Brasil, Maurice Pathé, da Unicef. Porque o Ceará não só venceu a mortalidade infantil, como virou exemplo para o Brasil. Aqui, nos cantos do Ceará, nos municípios cearenses, começaram a surgir os agentes comunitários de saúde e o saúde da família. E isso virou uma política nacional do Estado brasileiro. O analfabetismo não foi só combatido. Aqui, a partir de uma decisão acertada, prioritária e corajosa do governo, do então governador Cid Gomes, o governo passou a entender que ou fazia parceria com os municípios, ou a educação ia para o brejo. E foi criado o programa Alfabetização na Idade Certa. Hoje, não é natural que 81 das 100 melhores escolas do Brasil estejam na nossa terra alencarina, no nosso Ceará, produto de suor, de trabalho, de decisão política, de paixão pelo povo, de paixão pelo povo. O Ceará, do estado quebrado, como eu disse, graças ao compromisso de muita gente, incluindo esse talento que é o Mauro Filho, nos transformamos no estado mais bem saneado e de maior investimento público per capita, e o Sarto conseguiu que Fortaleza fosse, ano passado, a capital também de maior investimento per capita do Brasil. E isso, minha gente, não se produz com demagogia, com populismo, com governos irresponsáveis, perdulários, e de gente que não tem competência para fazer. É preciso entender o impacto das coisas para o hoje e para o amanhã. Como é que o Pará, com todo respeito,
que tem água abundante, minério de ferro, que tem soja, que tem todo tipo de natureza de oportunidade. Ou São Paulo e Minas, que além de tudo tiveram privilégios na história mais antiga do Brasil, das primeiras indústrias, primeiras ferrovias, estradas. Como se justifica que estados tão ricos, por coisa dada pela natureza, tenham situações fiscais piores do que a nossa? Isso é produto da política, da qualidade da nossa geração, de uma turma que se apaixonou pelo Ceará e que, quando acaba uma eleição, guarda as bandeiras de lado, trata de chamar quem perdeu, esquece quem estava brigando com a gente, chama quem produz e quem trabalha e constrói uma aliança que é para o progresso do nosso povo, da nossa gente. O Ceará de ontem, que dependia do milho, do feijão e do gado solto, o Cirilo não está mais aqui, hoje é um estado que é industrializado, é o único estado do Brasil em que a principal pauta da exportação, que é mais exportado, não é o que vem do chão ou que vem de uma mina, é aquilo que é produzido pela indústria, que são os derivados do aço. Temos um porto que hoje faz da gente um estado exportador, e outros estados, inclusive, com a produção aqui por dentro. Temos indústrias de calçados, têxteis, no interior que não existia antes. Temos um agronegócio, Ciro, você conhece bem, eu não conhecia, estou rodando, de impressionar. Nós estamos plantando soja na Albajara, somos o maior exportador de vitamina C do Brasil e de melão. 50% do alface comido no Ceará todo é de um produtor, Geissim, lá do Tianguá, o Pirrita. Temos algodão herbáceo irrigado de novo, de alta produtividade agora, lá na Chapada do Apodi. Manchas de alta produtividade, com tecnologia, com irrigação, com gente investindo, com o Estado apoiando. Nosso amigo Dilmar conhece muito bem a realidade da Chapada e do Tabuleiro de Russas. É um Estado que está virando a página, que está conseguindo modificar o seu status. Eu olho para o meu pai, lembro, Ciro, quando você, o Cid, com apoio do Tássio também, tiveram a ideia de abrir o primeiro curso de medicina fora de Fortaleza. Eu fiz medicina na época que tinha 70 vagas, das quais 67 eram ocupadas por filho da classe média e filho de rico, e um outro gênio superdotado da escola pública que tinha ganhado uma bolsa entrava. E não existia ensino superior no interior. Hoje é impressionante a diversidade de cursos públicos e privados, a riqueza que está se criando. Eu tive em Iguatu uma extraordinária diversidade de cursos públicos e privados abrindo e dando oportunidade a uma nova geração de filhos de agricultores e do sertão, que se não fossem filhos da classe média, ou tivessem uma inteligência fora da média, certamente estariam fadados a trabalhar no campo, ou com oportunidades limitadas e que podem agora, na sua terra, ter seus sonhos ampliados. Esse Estado, minha gente, está sendo construído por nós, por essa geração. Um Estado que, com o Cid, começou a fazer uma revolução na educação, implantando escolas de ensino profissional em tempo integral. A saúde do nosso povo, a despeito de precisar melhorar mais ainda, avançar mais ainda. Hoje tem uma nova realidade. A gente tem UPAs, policlínicas, hospitais regionais que não deixam a desejar ao melhor hospital particular aqui, da área mais rica da cidade. Temos uma transformação na área hídrica. Imagine se a gente tivesse passado 7 anos como nós passamos em seca, há 2 décadas atrás. O sofrimento do nosso povo, a inteligência e a criatividade da mente cearense, o poder público, a universidade, a diversidade, nos fez nos desdobrarmos em esforço e criarmos a maior capacidade instalada em planejamento e gestão de recursos hídricos, o professor Flávio Torres sabe muito bem disso, de todo o país. E fomos nós que fizemos isso. Foi a política que fez isso, com liderança, com paixão pelo povo, com indignação com a injustiça, com capacidade de mobilizar as pessoas, e com o senso de hoje, entender que isso nos faz mais orgulhosos do que ontem. Isso vai contaminando, vai mexendo com as coisas. Fortaleza, até 8, 10 anos atrás, era a 3ª economia do Nordeste. A gente, há 5, tem o maior PIB, passamos Salvador e Recife.
O estado do Ceará, o Ataliba me corrige, cresce mais do que a média do Nordeste e a média do Brasil. E essas coisas vão carregando outras juntas. Quantas empresas cearenses, de empresários cearenses, de marcas cearenses, passaram a liderar o mercado aí fora? Quando a moral e a reputação do Estado está ruim, isso vai corroendo a nossa autoestima, vai corroendo a nossa cearensidade, vai nos dando uma certa vergonha. Do outro lado, quando vai bem, isso vai produzindo disposição, coragem e entendimento que nós não somos piores do que ninguém, que nós podemos chegar aonde quisermos chegar, inclusive elegermos o cearense presidente da República do Brasil, porque chegou a hora, chegou a hora. Minha gente, o futebol cearense tem 2 times na Série A. A Miss Brasil é do Ceará. Se fosse o Juscelino, a gente dizia que era o período Bossa Nova, que nós estamos vivendo os anos dourados do Ceará. Mas estamos mesmo. Isso é produto de coesão, união, desprendimento, recrutamento de talentos. O Ciro e o Cid foram capazes, de forma desprendida, de ir atrás, de dar espaço, de dar poder, de transferir responsabilidades para uma pancada de jovem. Eu não quero ser injusto, mas é tanta gente boa na Câmara, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, prefeitos, que foram produzidos graças a um espaço que foi dado, graças ao desbravamento, ao desprendimento e ao espírito estadista, porque os estadistas não governam só com realizações, governam com responsabilidade do futuro, para passar o bastão a outros que possam fazer mais, fazer melhor. E esse espírito desbravador é uma das marcas dos Ferreira Gomes. Estou dizendo isso para desfazer a falaciosa e invejosa tese criada por quem não foi capaz de fazer, ou porque quem não teve ainda a confiança, porque não conseguiu criar no povo a confiança para fazer. A esses, aqueles que não têm dó do povo e nem conseguem conquistar o povo pelo que falam e pelo que fazem, tem que botar um defeito. Qual é a força política de antes e de hoje da história política do Brasil e do Ceará, que deram tantas oportunidades a tantas pessoas, que foram capazes de entregar o poder e viajarem, e irem atrás de outras aventuras, de outras missões? Nós temos o privilégio, minha gente, de conviver com uma turma boa, de sermos parte solidária, una, coesa, de uma coisa que tem transformado esse Ceará. E nós não podemos deixar que a dor de cotovelo, a inveja, a ambição pequena queira destruir aquilo que com suor, liderança e força foi construído para o Ceará. Por fim, minha gente, nós teremos uma luta aqui no Ceará e uma luta no Brasil. E elas não podem estar dissociadas. Elas estão intrinsecamente ligadas. Essa é uma luta só, porque é a luta pelo nosso povo, pela proteção do nosso povo. Aqui, para proteger o nosso povo da aventura, do despreparo, do descompromisso, daqueles que exercem a intolerância da linguagem e da prática como instrumento da política, daqueles que se apresentam como anti, porque não conseguem ser pró coisa nenhuma, daqueles que querem replicar aqui o fanatismo ignorante, medieval, tosco e intolerante que o bolsonarismo representa lá. A nossa missão aqui é defender o Ceará e defender os cearenses. E vamos estar juntos, eu, Isolda, Maurinho e Evandro, sob qualquer circunstância, sob qualquer pressão, sob qualquer chantagem, porque essa união aqui é para valer, não é da boca para fora.
O alicerce dela, o alicerce dela não é feita da madeira da pequena ambição, é feita de concreto, é feita de valor, é feito de compromisso com o Ceará. E por isso, Lupe, a sua força, a força do André, a liderança inspiradora do Ciro Gomes, a força mobilizadora, estratégica e tática do Cid serão fundamentais para que a nossa coesão possa produzir para o Ceará um futuro não só de proteção, mas de avanço, de mais ideias, de mais projetos, de correção de rumos, porque o sarrafo está alto, mas o povo quer que ele fique mais alto ainda. E essa será a tarefa para o Ceará. Para o Brasil, minha gente, tem uma nova peça da pré-campanha do Ciro, que é que a barragem, uma hora, a represa, uma hora vai sangrar, vai estourar, né? E eu estou vendo ela estourar. E o Ciro certamente já viu ela estourar. Mas nem todo mundo está vendo ela estourar ainda. Por uma razão. Boa parte do sistema brasileiro, e essa é uma palavra meio genérica, mas é um sistema mesmo. Porque são um pequeno bocado que fica com quase tudo e o povo com as migalhas. Há muitos anos, há muitos governos. E é preciso, para enfrentar isso, que tenha primeiro muita paixão no coração. Muita paixão no coração. E que não tenha medo. Que não tenha medo de enfrentar quem quer que seja. Que não tenha medo de encontrar qualquer tipo de perseguição. Que não tenha medo dos obstáculos. Porque é a falta desse medo do Ciro que dá medo neles. É essa coragem, essa autonomia, essa perseverança e essa paixão genuína que está no coração do Ciro. Porque ele sabe qual é o problema do Brasil. E sabe por que não foi feito. E sabe que ele vai ter coragem e força para fazer. Está absolutamente insuportável falar de política em tempos de hoje. Porque as pessoas não estão mais motivadas por ideais, por sonhos, por propostas. Estão motivadas ou por um amor febril, ou por um ódio irracional, que são péssimos conselheiros para a gente sair do buraco da inflação, do desemprego, da informalidade, do aviltamento da taxa de juros, que tem matado o nosso povo endividado, e agora, de uma fome que volta a fazer do Brasil um país que passa vergonha alheia, mundo afora. Para isso, é preciso alguém que tenha autoridade moral, não para ser apenas contra o presente de trevas que a gente vive, ou o passado de equívocos e omissões históricas. Alguém que seja capaz de iluminar pela sua biografia, pela sua personalidade, pela sua independência, pelo nosso Plano Nacional de Desenvolvimento, alguém que possa iluminar o Brasil de novo, dessa vez verdadeiramente de esperança e de luz. Um novo iluminismo para o Brasil, um novo pacto de retomada do crescimento, de combate às desigualdades e à pobreza, de industrialização do país, de investimento em ciência, tecnologia e educação, em garantir que a gente seja uma nação respeitada, soberana, capaz de reverter essas décadas últimas de omissões, erros, desleixo e muita corrupção. Por isso, minha gente, é que com muita fé, eu estou vendo, o Ciro muito melhor do que eu, o Lupe também, nós estaremos no segundo turno. E estando lá, ninguém nos segura. Mas a nossa tarefa agora é fazer com que a nossa união, a nossa força, possa fazer chegar essa mensagem em cada canto. Vamos alimentar a esperança e não cair nesse converscote de que a eleição já está decidida em 2 turnos. No mundo inteiro, as coisas mudaram. As eleições estão sendo decididas em 2 semanas, em 1 semana. E nós vamos ter a alternativa para apresentar ao Brasil, para eliminar boa parte, a maioria do povo, que não quer uma coisa nem outra. Nós vamos ter muito orgulho de dizer, adesivando o carro e não cochichando em quem nós votamos, mas dizer em muito orgulho, em todo canto, que agora é Ciro presidente.